Valendo. E aí, pessoal? Como é que foi de recreio? Bem. Salve, salve. Salve, Comeram alguma coisa ou só ficaram aí à toa mesmo? Não, eu comi, viu? A gente estava Pra variar, né? Só sabe comer também, pelo amor de Deus. Mentira, eu compro um lanche, professor. Eu faço lembro quando a várias gente estava coisas, na aula mas ainda. tem que comer, né? Eu compro um lanche, a Sara pede 9 décimos do meu lanche e ainda fica triste que eu tô metade. A Sara tem visão de longe, tá ligado? Ela sente o cheiro de uma comida a 3 km de distância dela. Não, o comunismo dela é mais exagerado visão, pra né? ela, entendeu? Não, a visão e o fato. Mas é tudo E pra eu ela. falei para a turma lá do segundo ano que uma das coisas que eu tô com saudade das aulas presenciais é filar o lanche do Lucas. A fila do lanche, professor, toda vez, professor. A gente sempre dá uns migué, fala, a gente tem um novo amigo na fila, entendeu, professor? A gente coloca um amigo nosso na fila e todo mundo começa a entrar na frente dele e vai pegando todo mundo. Ninguém percebe. Aí a fila vai crescendo pelo meio, né? Ninguém entende. O cara que tá lá no fundo fala, essa fila... Ou a gente só simplesmente entrega o dinheiro, a gente entrega o dinheiro para uma pessoa, ela sai comprando para todo mundo. Aí não tá furando fila, tá só pedindo ajuda. Só dá o dinheiro lá, os caras compram o pacote para nós comem. Ô, Lucas, a Sara falou que come o seu sanduíche porque ela é a favor do comunismo, então é tudo em comum. Então, eu tenho saudade de não levar lanche pra escola e só ficar pedindo lanche dos outros. Professor, ela não é assim, não. É tipo assim, ela pede Você metade... se orgulha disso, Sara, por acaso? Não, ela não pede, não. Ela rouba mesmo. Ela só chega... Não, Eu peço. Mentira, nem é assim. Pede sim, pede sim. Eu sou Nem educada. é assim, nem vem. O senhor ainda nunca experimentou, professor. Pessoal, fizeram para casa? Vocês deixam um lanche de lado, aí eu só pego, assim, né? Nem precisa de pedir. Pega, tá ali. Tá ali, Tá ali, você pega. Eu entendo assim. Concordo com você. Tá ali, você tá com fome. E o lanche tá ali, mas você vai lá e pega. Muito obrigada, professor. Você me entende. Vou ter que comer escondido agora, é o jeito. Quando é com ela come no banheiro, né? Só foi uma vez. Não é nem no banheiro, é na sala. Opa, falei errado, foi mal. Pessoal, vamos corrigir o para casa. Página 48. Eu passei para vocês alguns exercícios, né, de múltipla escolha, preparação para a prova. E aí eu vou corrigir aqui. Os avatares de vocês são os mais engraçados, velho. Professor, o meu é uma lenda, você tá ligado, né, professor? Qual que é o mais engraçado, professor? É porque aí ele tá careca. O Messi ficando careca, ele atinge seu maior ponto de força, entendeu? Aí ele fica colado, entendeu? Ele é capaz de utilizar 100% do poder dele, careca. O cabelo dele interfere em 20%, aí ele careca ganha aerodinâmica. Aí ele fica super veloz e super ágil, entendeu? Quem é o melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ainda é claro que é o Ribamar, pô. Ribamar no Vasco, ninguém chega perto. Mas o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi, pessoal, sem dúvidas. Não melhor só que o Messi, melhor qualquer um, né? O único que bate de frente é o Ribamar, mas mesmo assim o Cristiano Ronaldo ainda ganha. Eu sou mais do Messi. O único que bate de frente com o Cristiano Ronaldo é o Patrick, esse jogador do Galo. Esse é imbatível. Não, Ricardo Oliveira. O de Santos bagaço. Pessoal, página 48, exercício número 12. Vamos lá, que é importante. A gente está arrumando aí para a prova, semana que vem é prova. E eu vou ajudar vocês aqui com as correções dos exercícios. Então, a questão 12, ela diz o seguinte: as contribuições de Karl Marx e Max Weber formam a base da maioria das análises sociológicas sobre a estruturação e organização da sociedade em classes sociais.
Analise a opção que corresponde ao conceito de classe social na perspectiva de Karl Marx. Então, vamos lá. Primeira questão. Existe entre as classes uma relação de dominação estabelecida a partir do lugar em que os indivíduos ocupam nas religiões? Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Questão B. Então, só uma consideração aqui rápida, né? As classes sociais não são definidas pelas religiões. As classes sociais são definidas pela detenção dos meios de produção. Então, quem detém o poder econômico é que se estabelece nas classes sociais dominantes, e a partir disso, essas classes dominantes subjugam as classes dominadas, né? Ou as classes de trabalhadores, as classes daqueles que não detêm os meios de produção. Questão B. As classes sociais estruturam a sociedade e, por meio delas, são construídas as relações de interesses harmônicos entre os grupos sociais. Os interesses são harmônicos, pessoal? Não, né? Para Karl Marx há uma grande desarmonia, há um grande conflito aqui de interesses. Então, você tem o conflito do interesse dos detentores de meio de produção, que a gente simplifica usando o termo patrão, né? Os donos de capital, e os que não têm os meios de produção, o que detém a força produtiva. Ou, em outras palavras, os trabalhadores. Então, não tem a ver porque não são interesses harmônicos. A questão C. Classe social é uma invenção teórica e não tem correspondência com a dinâmica de estruturação das sociedades contemporâneas. Não, claro que não, né? Justamente para Karl Marx, as classes sociais são condições da realidade econômica, que é presente na vida concreta. E a letra D. Uma classe social é o grupo de pessoas que se encontra em uma relação comum com os meios de produção, por meio dos quais elas extraem o seu sustento. Então, resposta, letra D de dado. Então, essa aí, a classe social é um grupo de pessoas que se encontram em uma relação comum. Então, o que é uma classe social? É um grupo que tem a mesma condição econômica. Então, esse grupo, ele permanece dentro de uma respectiva classe social. Então, a resposta correta, letra D. É importante nessa questão aqui, tá, pessoal? É importante aqui, para a prova, é a gente saber que as relações entre as classes, elas não são harmônicas, tá bom? Elas não são harmônicas. Em Durkheim, há uma compreensão que as classes são harmônicas, que elas se interdependem e tal. Isso é um pouco mais presente em Durkheim. Em Karl Marx, você tem uma ruptura muito grande dessa ideia de que, na verdade, as classes elas são conflitantes e não harmônicas. Questão 13. A voz está péssima. Conforme Marx e Engels, então você tem aqui um texto, né? O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles têm de reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado meramente sob o aspecto de ser a reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é muito mais uma forma determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, um determinado modo de vida desses indivíduos. Então, da leitura do trecho, conclui-se, letra A, as ideologias políticas possuem autonomia em relação ao desenvolvimento das forças produtivas, pessoal? Não, elas não possuem autonomia. Elas possuem, pelo contrário, elas possuem total dependência. As ideologias, elas estão ligadas às relações de forças produtivas, né? Então, nós vimos que as ideologias,
elas são criadas por aqueles que detêm o poder econômico e que, de alguma forma, querem legitimar a detenção desse poder. Né? Então, para Karl Marx, inclusive, a própria religião, algumas formulações teóricas, o próprio direito, muitas vezes, as leis, né? Muitas vezes, elas são criadas para legitimar a condição de exploração de uma classe sobre a outra. Letra B. A base da estrutura social reside no seu modo de produção material. Aí encontramos a resposta correta. A base da estrutura social reside no seu modo de produção material. O que define a sociedade? A produção, o trabalho. O material aqui está se opondo ao intelectual, né? Então, o que manda mesmo? Aonde que está a raiz da questão? O que é o fundamento das relações entre as pessoas? O fundamento está na produção material, no trabalho. Lembrem que o Karl Marx ele define o homem como homo faber, o homem que produz, o homem que trabalha. É isso que está, vamos dizer assim, no mais fundamental da condição humana. Essa capacidade do trabalho. E a economia é o trabalho, é o dinheiro que vai, em última coisa, determinar o restante das condições de organização da sociedade. Letra C. O modo de produção é determinado pela ideologia dominante? Não, pessoal. Por que essa C está errada? Porque é exatamente o contrário. Não é o modo de produção que é dominado pela ideologia, né, determinado pela ideologia dominante. Pelo contrário, é a ideologia dominante que é dominada pelo modo de produção, porque a ideologia dominante é um reflexo, é um espelho da condição econômica, dos modos de produção. Então, aqui é justamente o oposto do que está na questão letra C. A questão letra D, toda atividade produtiva é uma forma de desumanização. Claro que não, né? Como eu disse para vocês, o ser humano é um homo faber, o ser humano ele se realiza na medida em que trabalha. A questão não é o ser humano trabalhar, não é produzir. A questão é ele ser explorado, ele ser injustiçado, justamente numa coisa que é uma condição tão fundamental para ele. Então, por isso a resposta D não está correta. Então, reforçando, questão 13, resposta letra B. Aí, eu pedi para vocês também fazerem a questão de número 15. Número 15. A Esther está pedindo aqui no chat para eu explicar novamente a B. Então, olha lá, Esther, a B aqui, ó. A base da estrutura social reside no seu modo de produção material. Então, a base da estrutura social reside no seu modo de produção material. É essa mesmo aqui, né? É da 13, não é isso? Confirma para mim, Esther. Isso. Então, por que essa resposta está correta? Porque, para o Karl Marx, ele vai entender que o fundamento de toda a ordem social está no poder econômico. Então, a base da estrutura social, qual que é o fundamento da estrutura social? O que é a estrutura social, né? Como a sociedade se organiza. Então, o princípio pelo qual a sociedade se organiza é pelo modo da produção, do trabalho, produção material. Então, para o Karl Marx, como eu tenho dito,
o fundamento da vida em sociedade, por que a sociedade é dividida em classes, por exemplo? O que define uma classe? Uma classe não é definida pelo nível de intelectualidade das pessoas. A sociedade é definida por aqueles que são universitários, aqueles que não têm curso superior, aqueles que nunca cursaram nunca completaram o ensino médio. Não é assim que divide a sociedade. A sociedade é dividida pelo dinheiro. Estou simplificando bastante. O que é uma classe média? O que é uma classe alta? Classe alta é quem tem muito mais dinheiro, classe média é quem está numa condição mediana, e classe baixa é quem é pobre. Então veja que essa noção de divisão em classes, para Karl Marx, ela é definida pela produção material. Então, quem tem capital está numa classe definida. Quem não tem capital está numa outra classe. Tá bom? Então, isso é porque o Karl Marx ele entende que o grande fundamento das relações sociais está na divisão do trabalho, né? E essa divisão do trabalho é o campo da economia, tá bom? Então, é uma visão bem materialista mesmo da vida. O que manda no mundo é o dinheiro, já disse alguém. O que manda? O que resolve? O que define as coisas? E para Karl Marx, o que cria, inclusive, as ideologias, as ideias? É o dinheiro. Né? É quem tem poder poder econômico, tá bom? E nessa compreensão é que se divide as camadas da sociedade. Tá ok? Então vamos lá para me dar um ok, esse teste ok. Então ótimo, maravilha. Então a questão 15, leia o texto a seguir, né? É um texto aqui do Marx e Engels, lembrando que o Karl Marx sempre escrevia em parceria com Engels. E aí está escrito o seguinte: assim como Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da natureza orgânica, Marx descobriu a lei do desenvolvimento da história humana. A produção dos meios imediatos de vida, materiais e, por conseguinte, a correspondente fase de desenvolvimento econômico de um povo ou de uma época é a base a partir da qual têm se desenvolvido as instituições políticas. Olha aí, tá vendo? Então, a economia é que define, inclusive, as instituições políticas. As concepções jurídicas, olha aí, então não só a política, mas também o direito, e as ideias artísticas, até isso é definido por essas condições econômicas. A descoberta da mais-valia clareou estes problemas. Então, vocês lembram muito bem que eu falei para vocês sobre o conceito de mais-valia em Karl Marx, né? Eu falei de uma forma bem sucinta, mas a ideia ali era trazer para vocês, dessa forma bem sucinta, que a mais-valia é de onde o dono do capital, o patrão, ele extrai o seu lucro. Ele extrai esse lucro por meio da redução do valor que é pago pelo trabalho do trabalhador, né? Então, quando o trabalhador produz algum bem por meio do seu trabalho, e o patrão pega este bem e vende no mercado por um preço mais elevado, e obtém por meio dessa diferença o lucro, essa diferença é o que deveria, de fato, ser aplicado ao trabalhador, ao trabalho do trabalhador. Né? Então, você tem aqui, na visão do Karl Marx, a origem da exploração, seria esse gap, né? Essa diferença entre o que o patrão paga do salário para o empregador e o que, de fato, o trabalho deste determinado trabalhador vale. Então, isso é a mais-valia. E aí, feita essa citação do Engels, né? É uma citação que Engels faz no contexto do sepultamento do Karl Marx, ele vai dizer o seguinte: com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção materialista da história, assinale a alternativa correta. E aí nós temos aqui a letra A. Existem leis gerais e invariáveis na história,
que fazem a vida social retomar continuamente ao ponto de partida. Isso é uma forma idêntica de exploração do homem sobre o homem. Isso aqui não é presente no pensamento do Karl Marx, essa ideia de um círculo, de uma visão da história cíclica, né? Isso é bem próprio do pensamento grego, né? O pensamento grego tinha essa compreensão, mas não é uma ideia do Karl Marx. Então, a questão A está equivocada. A questão B, a mais-valia, ou seja, uma maneira mais eficaz de os proprietários lucrarem por meio da venda dos produtos acima de seus preços, é uma manifestação típica da sociedade capitalista e do mundo moderno. Isso é típico do mundo moderno? Não, para Karl Marx, isso é algo que sempre aconteceu, né? Então, aqui está errado por esse detalhe. A questão C. O darwinismo social é a base da concepção materialista da história, na medida em que essa teoria demonstra cientificamente que somente os mais aptos podem sobreviver e dominar, sendo os capitalistas um exemplo, né? Obviamente, não é a compreensão do Karl Marx. Os capitalistas seriam os mais desenvolvidos evolutivamente? Claro que não. Questão letra D. A partir de intercâmbios na infraestrutura da vida social, desenvolve-se um conjunto de relações que passam a integrar o campo da superestrutura, com sua interdependência necessária entre elas. Essa é a resposta correta, e essa resposta nós temos que ter bastante atenção nela. Por quê? Porque aqui está tratando dois conceitos chaves que nós já vimos, que é o conceito de infraestrutura e o conceito de superestrutura. Então, infraestrutura para Karl Marx é aquilo que dá a base, que é, como nós estamos insistindo em afirmar para vocês, é a condição econômica, material das relações sociais. E a superestrutura são as ideias, as crenças, o ordenamento jurídico, tudo aquilo que é usado como fundamento para a manutenção da condição de exploração que há na realidade econômica. Tá ok? Então, aqui há uma interdependência necessária entre infraestrutura e superestrutura. Resposta correta, letra D. Por último, a letra E, a sociedade burguesa, por intensificar a exploração dos homens através do trabalho assalariado, constitui-se em forma de organização social menos desenvolvida que as anteriores. Não é verdade, né? Aliás, não há esse escalonamento no pensamento de Karl Marx para definir qual período era mais evoluído. Pelo contrário, para Karl Marx ele entende que no capitalismo há uma questão de agravamento aqui, de injustiça. Então, não seria menos desenvolvida por causa desse agravamento, porque não há esse processo de involução. Para o Karl Marx, a história está caminhando de uma forma linear, e o capitalismo é, de fato, um estágio de agravamento dessas relações econômicas, mas é um estágio de preparação para que o comunismo seja estabelecido. Eu sei que são questões difíceis, né? Essas questões aqui são todas questões de vestibulares, de processos seletivos de universidades federais, então são questões difíceis, mas eu estou destacando para vocês nessas questões o que é importante a gente saber e o que a gente já viu na matéria. Então, a letra D aqui, você já sabe. Então, por mais que você não saiba profundamente a resposta da letra E, se está correta ou não, ou a A ou a B, você, pelo conhecimento que nós temos de estrutura e infraestrutura em Karl Marx, quando você olha a letra D, você já identifica, não, isso aqui
é uma resposta correta. E aí você consegue acertar a questão por causa disso, né? Um conhecimento muito importante, e é o que eu pretendo também cobrar em prova, essa diferença e essa relação entre estrutura e infraestrutura no pensamento de Karl Marx, tá ok? Então encerramos aí com a questão número 15, né? Aliás, tem a questão 4 também, né? A questão 4 eu pedi que vocês fizessem também na página 50. E aí nós vamos fazer a questão 4 e já vamos caminhar para o encerramento da aula, tá bom? Que é a aula de hoje dedicada à correção dos exercícios e à conclusão do capítulo 2. A partir da próxima aula, nós vamos para o capítulo 3. Então, última questão do Enem, na questão do Enem. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. Então, aqui um texto do Karl Marx, e aí as perguntas para o autor, lembrando aí, né, que é trazido novamente as relações de infraestrutura e superestrutura, e aí nós temos as questões, né, a letra A, o proletariado seja contemplado pelo processo da mais-valia. Então isso não é verdade, na verdade o proletariado ele não é contemplado, ele é explorado pelo processo da mais-valia. A questão B, o trabalho se constitui como fundamento real da produção material. Então, nós já vimos insistentemente que essa letra B é correta, é verdade. Para Karl Marx, o trabalho é o fundamento. Então, as relações econômicas, as relações produtivas, o trabalho é o que define a realidade, né? O grande princípio da vida, né? Lembrando que nós vamos falar da vida no contexto das relações sociais. Letra C, a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano, né? Então, nem sempre as consolidações das forças produtivas muitas vezes vão levar à desumanização, à exploração. Letra D, a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Não é verdade também, né? Nem sempre o desenvolvimento econômico significa que os cidadãos estão tendo benefício sobre isso, né? Às vezes o crescimento econômico, mas há uma grande desigualdade social. Então, a resposta está equivocada. Por último, a letra E, a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Jamais a burguesia, que é a classe dominante, ela não quer mudar as coisas, ela não quer revolucionar, ela quer que as coisas permaneçam como estão, porque ela é uma classe que se favorece das condições como ela se apresenta. Bom, então encerramos aí o capítulo 2. Espero que vocês, né, continuem os estudos, se dediquem na preparação para a prova, lembrando das dicas que eu dei, lembrando que as videoaulas, elas estão todas postadas no YouTube, se você quiser revisar, você pode fazer, né? E agora, então, nós vamos proceder à chamada, mas aqui eu já consegui acompanhar que todos permanecem presentes, né? Talvez uma pessoa esteja faltando. Eu vou conferir aqui, deixa eu abrir o sistema, e aí eu faço a chamada, uma ou duas pessoas, né? Porque 21 é comigo. Então eu vou abrir aqui o sistema.
E aí nós conferimos a chamada para encerrar a aula. A Carolina está presente? Se tiver, me manda um oi aí no chat ou via áudio. A Heloísa está presente? Sim, tô aqui. Então, a Heloísa está aí. O João Vitor. Cadê o João Vitor? Tá aí? Não? Não. Natan Gabriel e o Nicolas. Presente, professor. O Nicolas está O presente, Nicolas professor. está presente. E o Natan. Natan, Natan não. Natan tá também, né? Eu tô Tá. aqui, professor. Tá aí. Então, beleza, pessoal. Então, é só Professor, eu também. você também. Eu também, professor. Duvido que você também tá. Ah, eu não tô, professor. Eu coloquei um robô pra falar. Imaginei. Beleza, pessoal. Chamada feita. Um abração para todo mundo. Bom final de semana para todos. Tamo junto. Até semana que vem. Falou, professor. Bons estudos. Um abração. Com Deus. Fala, Tchau, professor. pessoal, com Deus. Tchau. Tchau.